Muito bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prezados irmãos, irmãs em Cristo, povo de Deus, você que me acompanha neste momento na Escola Bíblica, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e uma alegria estarmos reunidos mais uma vez para mais um ensino do nosso Manual Fundamento Bíblico. Estamos estudando neste trimestre as cartas do apóstolo Paulo, ensinos para a igreja atual. Lembrando que este manual você encontra somente no interior das livrarias das igrejas Pentecostal Deus e Amor, as sedes setoriais e sucursais. Também alguns anexos, onde os pastores fazem os pedidos. Está chegando aí o Manual Fundamento Bíblico para jovens e adultos. E pela graça de Deus chegamos à lição de número 9, que é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E tem como título Perseverança na fé e na verdade. Perseverança na fé e na verdade. Você que não acompanhou a lição de número 8, você pode procurar aqui nos canais, tanto do YouTube quanto do Facebook da Igreja Pentecostal Deus e Amor oficial. Você encontra todas as aulas anteriores, desde a aula 1 até a aula 8. Hoje é a aula de número 9. Então você já está pronto com a Bíblia Sagrada, caderno, caneta, lápis, uma agenda aí para você fazer as suas anotações. Só lembrando que nós estamos apenas esboçando a lição. O estudo vai ficar por sua conta. Faremos aqui alguns apontamentos de alguns tópicos, tá? Mas você vai estudar a carta toda esta semana, até o próximo domingo. Você vai estudar a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. O texto áureo é 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14, que diz: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e também o versículo 14. Nós temos também a meditação diária. Todos os dias tem um versículo, uma meditação para você aí. E a meditação do domingo é 2 Tessalonicenses 1, verso 4. Segunda aos Tessalonicenses 1, verso 9. Na terça-feira, 2 aos Tessalonicenses 2, 3. Na quarta, 2 aos Tessalonicenses 2, 8. Na quinta-feira, 2 aos Tessalonicenses 2, 12. Na sexta-feira, 2 aos Tessalonicenses 3, 13, e no sábado, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Tá? Então anote aí essas referências e todos os dias durante esta semana você vai estudar, caminhar pela segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Os objetivos da lição de hoje são entender a respeito da segunda vinda de Jesus e compreender também as consequências da desobediência a Deus e, por último, perceber a importância do trabalho para a dignidade do homem. Você pode ler com bastante atenção a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 ao versículo de número 4. Já falamos na aula anterior, a lição de número 8, que Paulo chegou a Tessalônica, isso está em Atos, capítulo de número
17 com o seu irmão Silas, e lá eles enfrentaram bastante oposição na sinagoga por parte de algumas pessoas, né? Você pode ler com bastante calma isso em Atos 17. Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses quando ainda estava na cidade de Corinto, por volta dos anos 50 a 52, ali depois de Cristo. A fé, o amor e a esperança eram as três virtudes mais encontradas ali, né? Na igreja de Tessalônica. Era uma igreja de muita fé, os irmãos tinham um amor bastante ardente, uma esperança viva na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, alguns irmãos estavam confusos em relação à volta de Cristo. Alguns irmãos estavam enfrentando alguns ataques doutrinários, né? Alguns diziam que as pessoas que morreram não veriam a Cristo, não teriam chance. E nós vamos ver ao longo da nossa lição. O tópico 1 apresenta os principais temas abordados nesta carta. Veja, por exemplo, o capítulo de número 1 da segunda carta, que fala da perseverança dos cristãos tessalonicenses. Tá? Os irmãos tessalonicenses perseveravam, isso está no capítulo de número 1. No capítulo 1, do 1 ao 7, fala a respeito das perseguições que os nossos irmãos enfrentavam. No capítulo 1, versículos 8 a 12, fala dos que não se arrependeram. O capítulo de número 2 vai falar da apostasia, que é o abandono da fé. Capítulo 2, versículos 13 a 17, fala do serviço. E do capítulo 3, verso 6 ao 13, né, fala a respeito dos cristãos desordenados ali em Tessalônica. Então você pode acompanhar todos esses assuntos, né, passando aí capítulo por capítulo da palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos alguns problemas, bem como na primeira carta, na segunda também, encontramos na igreja de Tessalônica algumas dificuldades, que era em relação a interpretações errôneas a respeito da segunda vinda de Jesus. Esse é um tema bastante complexo. Até os dias de hoje tem muita gente fazendo aí interpretações errôneas, fazendo sensacionalismos baratos e coisas dessa natureza para confundir a mente dos leigos, tá? Dos neófitos na fé. Veja a importância, irmãos, de estudarmos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quantos falsos profetas e falsos cristos apareceram no cenário mundial e ainda aparecem, tentando confundir o povo de Deus. Portanto, leiamos a Bíblia Sagrada, estudemos a palavra de Deus. Todos os dias devemos estudar, examinar as Escrituras, como nos ensina a palavra do Senhor. Este era um problema. O segundo problema era a ociosidade. Estava enraizado em alguns irmãos preguiçosos, falamos disso na aula passada. Tá? Alguns irmãos preguiçosos, e isso estava se agravando. Alguns irmãos estavam ali se aproveitando da igreja, se aproveitando do povo de Deus. E você pode conferir isso no capítulo 3, versículos 6 ao 15. Tá? Acredito que você conheça alguém que infelizmente é um aproveitador, uma aproveitadora que não quer trabalhar, não quer se esforçar, não quer buscar a Deus, às vezes até um aproveitador espiritual, podemos assim dizer, né? É aquela pessoa que só vive
na ociosidade, buscando que alguém faça algo por ele, buscando que a igreja faça algo por ele, que o ministério faça algo por ele, mas ele mesmo ou ela não se ajuda. Esse era um problema lá em Tessalônica e este tem sido um problema também na atualidade. O apóstolo Paulo, no tópico 3, traz algumas orientações e conselhos para a igreja de Tessalônica que, obviamente, servem para nós. O apóstolo Paulo escreveu nesta segunda carta, no capítulo 1, a partir dos versículos 8 e 9, que Deus, através do fogo, trará juízo aos que não obedecerem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e estes sofrerão o castigo e a perdição eterna. Isso aqui é uma doutrina bíblica que não pode ser esquecida. O evangelho é o evangelho do amor, mas também o evangelho do juízo e da condenação para todos os rebeldes e desobedientes. Prezado irmão, prezada aluna, aluno da Escola Fundamento Bíblico, você que está acompanhando, tenha isso em mente. A Bíblia Sagrada é clara que o mesmo Deus que vem para salvar aqueles que, uma vez nascidos de novo, obedecem à santa palavra, é o mesmo Deus que dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, aqueles que não dão crédito à pregação e à sã doutrina da palavra de Deus. Isso aqui é muito importante para a igreja. O apóstolo Paulo falou a respeito disso. Pecado é pecado, rebeldia é rebeldia, e há sim condenação, perdição eterna aos desobedientes. Sejamos nós obedientes à santa palavra de Deus, vivendo no temor do Senhor, porque a volta de Cristo se aproxima a cada dia. O apóstolo Paulo roga a favor dos tessalonicenses que Deus os fizesse dignos da vocação, cumprindo toda a sua vontade, a obra de fé com poder, que o nome do Senhor fosse glorificado através daquela igreja. A minha oração por você é que o nome do Senhor seja também glorificado através da sua vida. Através da nossa igreja pentecostal Deus e Amor, você que é um novo convertido, está caminhando com Cristo, né? Aprendendo e crescendo também no programa Voz da Libertação e aqui na Escola Fundamento Bíblico com as aulas, isso é muito importante. Paulo aconselhou os irmãos a permanecerem firmes na fé, guardando as boas tradições que foram ensinadas e também lhe solicitou que voltassem os corações ao amor de Deus e à paciência de Jesus. Queridos, Paulo disse: guardem as boas tradições, guardem os bons costumes, guardem tudo o que é de bom, tudo que é saudável. Claro que tem muitas coisas que são saudáveis: o respeito, o temor, a reverência, a prudência, o pudor e a modéstia são elementos importantes para a igreja de Jesus, e a igreja Deus e Amor tem preservado isso, de acordo com a santa palavra, de acordo com o santo evangelho. Nada de farisaísmo, nada de exibicionismo barato, mas uma vida de temor, uma vida de santidade, para que o mundo veja Cristo em nós. Essa é a nossa oração, em seu favor também. No tópico 4, ensinos para a igreja atual, diz a lição que na atualidade existem muitos assuntos complexos, né, que causam polêmica entre os irmãos, e acredito que você já tenha aí acompanhado algum debate, alguma conversa, ainda que informal, entre irmãos, né, relacionada à vinda de Cristo, à volta do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, a Bíblia é o nosso manual também, o manual escatológico. Tudo que diz respeito aos últimos eventos ou aos eventos do fim estão na Bíblia Sagrada. Então leia e estude a Bíblia. Mais uma vez, eu estou aqui para dizer,
Não fique procurando na internet pessoas sem embasamento bíblico. Não fique procurando aí revistas, jornais, coisas que você sabe e percebe que são heresias, são sensacionalismos, são a escatologia aterrorizante, né? Que faz, infelizmente, as pessoas aí mais terem medo do que anseio pela volta do Senhor Jesus. Lembrando que a Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, está sempre dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aprendemos nessa lição que alguns irmãos em Tessalônica, eles tinham dúvidas a respeito da segunda vinda do Senhor. Você sabe que alguns diziam: olha, quem morreu já era, não vai poder mais ver Jesus. E o apóstolo Paulo disse: olha, ninguém vos engane, porque quando o Senhor vier, nós que estamos vivos seremos transformados, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados e nós, juntamente com eles, subiremos e encontraremos o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Quer entender mais sobre a vinda de Cristo? Acompanhe as lições, vá aos cultos de ensinamento da sua igreja, participe da escola dominical, faça o curso de formação de obreiros da Igreja Deus e Amor, procure a Escola Teológica Deus e Amor que temos aqui em São Paulo. Enfim, tem muita coisa boa aí, bastante material, elementos espirituais maravilhosos para enriquecer você. Não fique na dúvida, estude a Bíblia, estude a palavra do Senhor nosso Deus. A nossa conclusão diz que passados mais de 2000 anos, estamos mais próximos do tempo da vinda de nosso Jesus. Estaríamos errados em esperá-los ociosamente. Isto é, nós não podemos esperá-lo de braços encruzados, na ociosidade, sem fazermos nada. Precisamos estar atentos, estarmos convictos da vinda de Cristo e preparados com azeite em nossas lamparinas. Que Deus abençoe você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficando por aqui e se você tiver alguma dúvida, claro, fizemos aqui uma apresentação bastante rápida do esboço dessa lição. Fica para você estudar aí na sua casa a fundamento bíblico, examinando cada versículo, lendo os comentários, fazendo os seus apontamentos e fique à vontade. Mande-nos um e-mail em fundamentobiblico@ipda.com.br. Teremos uma imensa alegria de respondermos às suas dúvidas e também lermos as suas sugestões. Paz e graça a todos vocês e domingo tem mais, hein? Que se Deus quiser, estaremos reunidos em comunhão na Escola Bíblica Dominical.